Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1 e 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 1 e 2. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Eu quero trazer a versão que eu tenho aqui, e foi essa expressão que eu divulguei ao convidá-los para a ceia dos oficiais. A ceia dos oficiais, para mim, é um momento de tanta expectativa, porque eu vou rever vocês que estão no campo, trabalhando. É um momento de saudade, de matar a saudade, de reencontro, de abraço, de cura. Por isso eu espero ansiosamente, todo mês, para estar no primeiro sábado de cada mês com cada um de vocês. Então, na versão que eu tenho aqui com a Bíblia aberta, eu estou aqui com a versão de uma Bíblia que eu ganhei de presente agora na Câmara Municipal de São Luís, na sessão solene da Reforma Protestante. Eu ganhei essa Bíblia de presente do diretor da CPAD, da Casa Publicadora, a Bíblia de aplicação pessoal. E nessa versão está escrito, capítulo 2, versículo 1: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. Quem tem essa versão aí? Quem leu comigo tem essa versão? Entranháveis afetos. Quem já tinha ouvido essa expressão? O que é entranhável? Já parou para pensar? Pensa o que é um entranhável afeto. Pensa sobre isso. Entranháveis afetos. E ele fala: completai a minha alegria, para que sintais o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Amém? A carta é maravilhosa. Versículo 13 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Somos servos uns dos outros. E aqui ninguém é melhor do que ninguém. O pastor, o bispo, não é maior do que nenhum de vocês, é o menor. O líder tem que ser o menor. O líder tem que ser o conservo. O líder tem que estar sempre pronto para servir, para socorrer. Essa semana eu fui às pressas socorrer uma família. Então a gente deixa tudo para levar o socorro. Ainda, o apóstolo de Cristo escreve algo incrível. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 26. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 26. Nova versão internacional. Tem essa versão aí? Nova versão internacional? Essa é a nova versão? Essa é a Almeida corrigida. A nova versão internacional está assim, ó: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Um pedido:
Não sofra sozinho, não pensa assim, eu vou incomodar o pastor ou a pastora. Você tem que falar. Você precisa dizer: pastor, ore por mim. Bem, como eu acordo de madrugada, eu estou enviando orações de madrugada para todos os membros. Então, por dia, eu faço 10 orações e envio. Alguém está recebendo essas orações pela direção do Espírito. Hoje nós visitamos alguns grupos, Parque Jair, Vinhais, São Domingos do Maranhão, que me deram a honra de estarem em seus grupos. Eu enviei a oração de madrugada. É o momento de acordar e de orar. E Deus fala ali poderosamente conosco. Mas, irmãos, você conhece um amigo verdadeiro pelo brilho que ele tem nos olhos. Quando você é honrado, quando você está sendo honrado, quando você vai ser promovido, quando você está num momento de conquista na sua vida, quem sabe conquistando a casa própria, conquistando o primeiro carro 0 quilômetro, quando um filho está sendo graduado, quando um filho nos traz uma conquista e todos nós nos alegramos. É nessa hora que a gente conhece os verdadeiros amigos. É na hora que você é honrado, porque somente os verdadeiros amigos vão se alegrar com você. Quem não for amigo vai sentir inveja, infelizmente. Eu queria estar no seu lugar. Mas os verdadeiros amigos vão dizer assim: nossa, que maravilha, o que Deus está fazendo com o nosso irmão Mário. Olha que bênção, olha o que aconteceu, olha o que está acontecendo, que bênção, que vitória. Mas se algum dos nossos membros sofre, como a pastora Milka, que está enfrentando a enfermidade, ela estava pronta para vir. Domingo passado ela ainda veio para o culto. No meio do culto teve que ir embora. Ela disse: para não voltar, eu vou enfrentando aqui. E aí ela ficou, está acompanhando a gente. É uma luta, porque como nós não somos de aço, a gente adoece. E eu tenho profetizado todo dia, tempo de curar. Então a gente sofre junto, a gente ora junto, a gente intercede. Porque é evidente que quando alguém se levanta para promover cura, você acha que o inimigo está satisfeito se nós estamos provocando a cura, gerando saúde, gerando a bênção? É por isso que nós precisamos muito da intercessão. E eu quero agradecer aqui a todos os nossos intercessores. Toda semana eles estão lá. Eu tenho acompanhado as orações, todos eles intercedem pela família pastoral. É muito importante, porque o líder, como ele vai na frente, ele está exposto. E por ele estar exposto, ele pode ser alvejado. Mas as orações representam a artilharia de Deus. O líder, ele vai na infantaria. Ele vai ali, dando um passo após outro. Ele vai na frente do exército. Mas aí nós contamos com a artilharia. O líder está indo, mas a artilharia, as orações vão chegando. As orações vão protegendo. As orações são como o Iron Dome, o domo de ferro, que é o sistema de defesa do exército de defesa de Israel. Quando Hamas, o Hezbollah, lança os seus mísseis, o Iron Dome, o domo de ferro, então vai interceptar os mísseis nocivos lançados pelo inimigo. As suas orações têm me protegido. As suas orações têm sido um escudo sobre a minha vida. As orações da minha mãe de madrugada. Até hoje, provavelmente, eu recebo os efeitos das orações do meu pai. Então, estão ali intercedendo e orando.
como igreja, como uma comunidade, nós vamos sofrer juntos. Nós estaremos juntos. Quando Paulo faz a metáfora da igreja como um corpo, ele diz: o dedo mindinho, ele é tão importante quanto o polegar. Eu não posso excluir o dedo mindinho, ele tem a sua importância, ele é essencial. Se ele faltar, está faltando um membro no corpo. Todos são essenciais, todos são importantes, cada um cumprindo a sua missão. Essa semana a gente se emocionava quando a nossa irmã, em Que Maravilha, está indo para os Estados Unidos. Lá ela vai formar sua família, vai trabalhar. Então nós nos sentimos emocionados e nos sentimos gratos pelos anos de convivência com a nossa irmã em Cristo. Agora ela vai ser honrada, vai ter uma vida digna, uma casa digna na América. Então nós nos alegramos, nós nos emocionamos por isso. É como se a gente estivesse indo junto. E agora vai vir exatamente o que significa. Você já parou para pensar? Eu perguntei a você no início da mensagem: o que significa um entranhável afeto? Pensa nisso. Entranhável. Se você pensou que entranhável tem a ver com entranhas, você pensou certo. No original grego, entranháveis afetos são uma demonstração de amor, de uma fraternidade profunda que chega a ser visceral, interna. É algo que vem de dentro para fora. A comunhão peculiar da igreja. Eu abraçava um amigo lá no Rio e ele dizia assim: Mário, se a gente não se vê, a gente vai se ver na glória. Inclusive, eu estou desafiando eles para vir nos 20 anos da Comunidade Vida. O pastor disse: nós vamos fazer uma caravana, vamos lá, nos 20 anos. A igreja de Barra Mansa, a igreja mãe, glória a Deus. Então, a comunhão peculiar da igreja é uma profundidade, é um compromisso único e muito diferente das relações superficiais que a gente tem hoje em dia. Relações líquidas, que existem e sempre existiram. A ideia, no grego, entranháveis afetos. Quando Paulo escreve que nós tenhamos entranháveis afetos, é como no grego passa essa mensagem: você tivesse, como se Deus tivesse aberto as nossas barrigas e unisse uma entranha à outra. E nós estamos entrelaçados, entranháveis. Está entrelaçado, está unido, está conectado. As entranhas, imagina, a minha entranha amarrada à tua entranha, ligada à tua entranha. Entranháveis, afetos. E são esses afetos que geram saúde. Nós precisamos ser afetuosos. Nós precisamos ser gentis, carinhosos. Nós precisamos ser amáveis. É imperioso a igreja amar. O Brasil tem 35 milhões de desigrejados. O Brasil tem 35 milhões de desviados. Provavelmente, dentro desses 35 milhões, muita gente que foi ferida dentro de uma igreja local. Um absurdo que tem acontecido ultimamente. Eu vi um pastor, eu não posso nem qualificar um homem desse como pastor, mas as coisas que ele falou sobre a Aline Barros, as coisas que ele falou sobre
a Fernanda Brum foi a coisa mais absurda. Ele merece um processo e cadeia pelos palavrões que ele falou e como ele qualificou duas ministras de Deus no Brasil, Fernanda Brum e Aline Barros. Hoje eu assistia as revelações da apresentadora Ana Hickman, um casamento tóxico, um casamento só de aparência. Ela suportou, porque ela não queria separar. Mas quando partiu para a violência, a preocupação com o filho, ela disse, não dá. E ela diz assim, muita gente estava dizendo, olha, o que vão falar da Ana Hickman? Ela sofrendo, aguentando. Isso não é entranhável afeto. Um entranhável afeto. Eu e a Milka, nós estivemos no encontro de casais que entrou para a história das nossas vidas, assim, lá no Vinhais. E foi uma bênção, porque nós estávamos ali falando dos nossos afetos, do nosso coração. E quando um casal tem um entranhável afeto, ele vence todas as lutas, todas as pressões, todos os desafios da vida. A gente vai vencendo juntos, porque quem nos uniu, quem nos abençoou, foi o amor da graça, a graça do amor. Quando um casal está debaixo da égide do amor e da graça de Deus, ele vence tudo com entranháveis afetos. Por quê? É uma só carne. E num casal mesmo é que funciona isso. É uma só carne. Entranhável afeto significa admirar a sua esposa. Você admira, você elogia. O esposo da mulher virtuosa, ele a elogia. Os filhos a elogiam, porque ela é de fato uma mulher virtuosa. E a sua beleza transcende a beleza exterior. Porque os entranháveis afetos, o coração alegre, a formoseia, o rosto, a beleza que vem de dentro para fora, a beleza que é comunicada de dentro para fora. A partir de hoje, de Comunidade de Vida, nós seremos a igreja de entranháveis afetos. Nós estamos unidos, entranha com entranha, unidos, no mesmo coração, numa mesma fé. Paulo disse, gente, tem o mesmo amor, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós estamos debaixo da orientação do senhorio de Cristo. Esse é o tipo de comunhão que o Senhor deseja que exista entre nós, a sua igreja. A igreja é uma comunidade vívida, uma comunidade cheia de vida, de amor, de comunhão, de gratidão. Ela foi chamada para estabelecer relações humanas saudáveis. Se na sua família você teve uma família disfuncional, mas eu afirmo, a igreja é o lugar de se curar das relações tóxicas da sua família, de um pai narcisista que só pensava em si, que nunca deu nada para um filho, nem um abraço, nem um afeto, nenhum amor, nunca houve um entranhável afeto. Essa semana Deus está me falando tanto com a música Eu Sou Teu Pai. Eu fui meditar naquela letra. Pode entrar, não precisa pedir permissão para entrar. Eu sou teu pai. Eu quero garantir aos meus filhos que todas as vezes que eles precisarem de mim, eu estarei lá para apoiá-los, para amá-los. Porque é como se eu tivesse grudado na entranha do Mário Vinícius e no Mário Lucas. Existe entre nós os entranháveis afetos. É difícil para mim superar a separação do meu pai, porque o meu relacionamento com meu pai era de entranhável afeto. Nós estávamos como se a gente tivesse nascido da mesma placenta, unidos, como se nós fôssemos irmãos gêmeos.
É um entranhável afeto. E lá no Rio, uma pessoa me perguntou: é seu irmão? Olhando para o Mário Vinícius, perguntando se era meu irmão. Que bom, né? Se ele pensou que era meu irmão, então eu ainda estou jovem ainda. Glória a Deus. Entranháveis afetos. É profundo. Nós não podemos ter relações rasas, superficiais. É na entranha. É de dentro para fora. É algo verdadeiro, translúcido, transparente. A igreja é uma comunidade que foi chamada para curar. Se a igreja não é ambiente de cura, irmãos, aonde mais? Se a igreja não é o lugar onde as pessoas se curam, se libertam, se salvam, aonde mais elas vão ser curadas? Com o mundo tóxico aí fora. Então, nossas igrejas, eu profetizo isso, aonde houver uma comunidade de vida, porque muitas ainda se abrirão, em várias partes do Brasil, entranháveis afetos. Eu acompanhava esses dias o avivamento lá na comunidade de vida da Coab, entre os jovens, entranháveis afetos. Quando isso acontece, quando a conexão acontece, quando você pode abrir o seu coração com segurança, é preciso garantir para cada membro, isso é parte da terapia, do nosso compromisso pastoral, a ética, a responsabilidade ética, de você ouvir a luta pessoal de alguém e jamais comentar sobre isso com qualquer outra pessoa, nem mesmo com a esposa, porque foi confiada a você um problema pessoal da pessoa, uma luta, algo que ela está tentando se libertar, se curar. E nós precisamos garantir um compromisso ético. Pastores éticos são pastores que não mandam recado de púlpito, são pastores que pregam a palavra, confrontam pela palavra, mas não utilizam o caso de um irmão da igreja local como uma ilustração da sua pregação. Isso não é ético, isso não é maduro, isso não é certo, isso não é correto. Às vezes o pastor pode estar até magoado com um membro e fica usando do expediente de pregar para dar um recado para a pessoa. Isso não é ético, isso não é certo. O púlpito é lugar de abrir a palavra e pregar, deixar que a palavra fale por si só. A exortação, ela é bíblica, não é sua. É por isso que a primeira coisa que nós fazemos ao subir no púlpito é abrir as escrituras. E Paulo está aqui dizendo: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai a minha alegria, para que sintais o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Amém? A igreja de Filipos foi a igreja que mais se aliançou com o apóstolo Paulo. Essa igreja deu tanto orgulho a esse apóstolo. Essa igreja cooperou financeiramente. Essa igreja financiou as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Os irmãos eram cooperadores. Por isso Paulo escreve no capítulo 3, versículo... Paulo vai escrever algo muito especial aos irmãos. Ele vai dizer o seguinte, versículo 17:
capítulo 3, versículo 17. Paulo então os desafia: sede também meus imitadores, irmãos, tendo cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, para que assim andam. Amém? Então, Paulo, como líder, ele gerou um entranhável afeto, especialmente por Timóteo e por Lucas. Foram eles que estiveram com ele no momento em que ele ficou preso na prisão de segurança máxima em Marmentina, em Roma. Quando ele escreve a Timóteo: Timóteo, vem ter depressa comigo, traz os livros que eu deixei em Troade, os livros e os pergaminhos, a capa que eu esqueci em Troade, o inverno se aproxima. As navegações em Roma, em toda a Europa, vão até outubro, até o outono. A partir de novembro, as navegações estão suspensas porque o inverno chega. Então, serão 3 meses sem navegações, 3 meses sem viagens. E naquela época o meio de transporte para longas distâncias era marítimo. Mas Paulo tem esse momento, essa necessidade. E ele tem em Lucas, o médico amado, cuidando dele. Barnabé, seu discipulador. Timóteo, seu discípulo, e todos os outros entranháveis afetos, que ele vai chamar também de companheiros de jugo. O companheiro de jugo é aquele que divide os fardos, divide as lutas, oram juntos. Então vamos ser companheiros de jugo um do outro, vamos ajudar uns aos outros, vamos fortalecer uns aos outros, vamos continuar nessa marcha, fortalecendo uns aos outros em Cristo Jesus. Eu quero profetizar que os dias que se seguem serão dias que nós precisamos estar mais unidos do que nunca. Não sabemos o que vem por aí. O que nós estamos vendo são o cumprimento cabal das profecias. A guerra do Hamas contra Israel, tufões, tempestades, terremotos. Estamos vendo a terra cedendo. Estamos vendo coisas estranhas acontecendo no céu e na terra. Tudo são sinais. Mateus 24, o sermão escatológico. Mateus 25, o sermão profético. Mateus 5 até o capítulo 7, o sermão da montanha de Jesus. Nós estamos vendo o cumprimento das profecias. São os últimos cultos da igreja. São as últimas agendas da igreja. Provavelmente eu e você somos a geração do arrebatamento. E nós precisamos estar com as vestes purificadas, com azeite sobre a cabeça, com óleo sobre a cabeça, vivendo o processo permanente e evolutivo da nossa santificação, crescendo em tudo naquele que é o cabeça da igreja, em Cristo Jesus. Vamos crescer em amor e em saúde. Eu peço especialmente aos homens, sejam mais amorosos, sejam amorosos com as suas esposas, sejam amorosos com seus filhos. Nós precisamos seguir na contramão do mundo. Se o mundo ensina que o homem deve ser frio, deve ser indiferente, não deve ter sentimentos, na igreja nós ensinamos que um homem precisa ter entranháveis afetos, precisam ser afetuosos, precisam ser gentis, precisam ser cuidadosos,
precisam ser mentores, protetores. Você vai conquistar os seus filhos pelo amor. O amor é que cura, o amor é que resolve, o amor é que ajusta, o amor é que traz de volta. O amor vai promover grandes restaurações nas nossas vidas. Todos, pelo amor. Simplesmente ame, ame, ame. Com as palavras de amor, mas sobretudo com as atitudes de amor. Uma atitude. Então surpreenda. Faça as atitudes. Vamos seguir buscando esses entranháveis afetos. Unir as entranhas, grudá-las umas às outras, compreendendo essa dimensão. Paulo vai falar sobre a dimensão do amor. Ele não consegue matematicamente. A aritmética do amor de Cristo, ela é indecifrável. Nenhum matemático consegue decifrar. Esses dias eu ouvi no Rio, o pastor que ministrou, ele é matemático. Mas ele dizia: eu sou matemático, mas não consigo descrever a altura, a largura e a profundidade do amor de Cristo. Transcende todas as coisas. Eu gostaria de uma coisa, que a comunidade de vida fosse conhecida como uma comunidade de amor. Um lugar onde as pessoas são amadas, onde as pessoas são fortalecidas, onde as pessoas são encorajadas. Já tem tanta gente para criticar, para desencorajar, para colocar para baixo. Mas que nós em São Luís, em Ribamar, em Paço, em Raposa, no Maranhão, no Brasil, em São Paulo, em Marabá, nós sejamos conhecidos pelo amor. Quando uma pessoa olhar para nós e dizer: você é membro da comunidade de vida, e você perguntar: como é que você me reconheceu? Pelo amor. Pelo amor. Você foi reconhecido pelo amor. Por quê? Porque os nossos pastores ensinam o amor, ensinam a gentileza, a empatia, se colocam no lugar, sofrem juntos. E quando um membro é honrado, todos são honrados com ele. Todos. Porque é uma alegria, é um orgulho que nós sentimos. Orgulho. Eu tenho orgulho de cada um de vocês, de cada pastor que nós geramos, de cada congregação que nós abrimos, de cada missão, de cada vida, de cada pessoa que nós batizamos, para a glória de Deus. Os entranháveis afetos. Uma igreja que ama, uma igreja que ama os indígenas, uma igreja que está fazendo missões entre os indígenas. Os indígenas precisam ser amados. Eu vou conhecer nos próximos dias um cacique lá, conhecido como Pipoca, e a esposa dele, que também é cacique, que esteve aqui. Ela disse: meu marido, o cacique Pipoca, te ama, pastor. Ele disse: eu amo esse pastor, porque ele ama a família, ele ama os filhos, ama a esposa. Ele transmite o amor. Eu sinto ele não perde um programa. Está lá na sua oca, com o rádio ligado, ouvindo, sendo amado. Então a gente simplesmente ama. Quantas pessoas foram alcançadas? Esses dias um irmão dizia que eu ouvi o pastor Mário Porto em 2 momentos. Eu ouvi o pastor Mário Porto quando estava preso em Pedrinhas, junto com o pastor Danilo. Depois comecei a ouvir o pastor Mário Porto na rádio. E hoje estou ouvindo ele aqui, na comunidade Vida.
em 3 momentos distintos. A igreja esteve entre os encarcerados. A igreja está entre aqueles que estão nas ruas. Nós vamos ter o jantar para pessoas em situação de rua, como nós fazemos sempre. Cada ano que a gente vai, muita gente já saiu da situação de rua, porque toda vez a gente profetiza: você vai sair dessa condição. Muita gente sai, consegue consegue um emprego, volta para casa, se reconcilia com a família. Deus vai fazer isso. Ele vai nos usar. E nós vamos desenvolver dentro de nós, primeiro com a nossa igreja. Nossa igreja primeira é a igreja da nossa casa. Nossa primeira igreja é a nossa família. Nesse Dia dos Pais, o que o Mário Vinícius e o Mário Lucas me falaram, se eu tivesse partido naquele dia, eu teria partido feliz. E quando eu não estiver mais aqui, os meus filhos seguirão com o ministério, com a obra, com o trabalho, porque assim como eu lembro com o afeto do meu pai, eles também se lembrarão do investimento. A nossa família é como um banco. Nesse banco você tem que depositar afeto. Porque quando você envelhecer, os seus filhos vão cuidar de você na velhice. Quando você já não tiver mais forças, um idoso tem uma caminhada devagar, porque ele carrega uma criança, um adolescente e um jovem ao mesmo tempo. Anos de vida. Esses dias eu ganhei um novo mentor. O pastor, que agora 13 de dezembro, vai completar 77 anos. Pastor Itamir Neves, que apresenta o programa Através da Bíblia, na Rádio Transmundial, que é retransmitido pela 92 de 5 às 5h30 da manhã. Ele tem uma grande audiência aqui em São Luís. As pessoas estão acordando cedo para ouvir o Através da Bíblia, versículo por versículo. Ele está lá, aquele mestre, ensinando. E aí ele me falando: minha esposa está enferma. Quando chegar agora, ela vai fazer uma cirurgia. Ele está me aguardando. Ele foi discípulo do pastor Russell Shedd, que nós tivemos a honra de receber aqui. Nesse jantar, nós fomos às lágrimas algumas vezes. Havia ali já entranháveis afetos. E ele me disse que, quando ainda aluno do pastor Russell Shedd na universidade, recém-casado, o pastor Shedd, então, convidou eles para ir em casa, na casa dele. Olha, vocês precisam ir à minha casa hoje. Não faltem, vamos ter um momento de comunhão. E eles começando a vida, 2 universitários. E eles ainda não tinham todos os móveis. E o pastor Shedd disse: olha, essa mesa com essas cadeiras, mais essa cristaleira eu estou dando para vocês. E a esposa então do pastor Itamir Neves disse: meu amor, nosso apartamento é tão pequeno que não cabe, a mesa é muito grande, nosso apartamento é muito pequenininho. Então o pastor Shedd disse: então vocês vão levar aqui, da minha casa, eu vou ficar com essa maior, mas levem, porque eu quero semear na vida de vocês.
Ele me contou isso chorando, do amor do Shed por eles, no início. Estou indo para 50 anos de casamento, vai fazer 77 anos. E conversando com o pastor Itamir pela sua idade, 76 anos, teve Covid, ficou entre a vida e a morte, foi entubado, mas graças a Deus foi curado. Pastores mais jovens partiram e ele disse: se eu fiquei, eu tenho que continuar a minha missão. Desde quando ele foi curado, já escreveu 2 livros e está escrevendo outro. Ele não parou mais de escrever. Diz: eu preciso escrever, porque a escrita fica. Eu quero deixar a escrita, eu quero escrever mais. E ele está escrevendo. Ganhar um mentor, um pai. Ele me abraçou afetuosamente e me abençoou. Entranháveis afetos. Eu tenho memórias de entranháveis afetos, momentos únicos. Daqui para frente, eu quero eternizar cada minuto, cada momento com a minha família e com vocês que são a minha segunda família. Cada minuto, cada oportunidade. Eu nunca me esqueço. Eu tinha 12 anos. Era meu aniversário de 12 anos. E a maior honra que eu tive foi receber o meu pastor na minha casa. Eu me senti tão honrado dele estar ali no meu aniversário para me abençoar. São os entranháveis afetos. É algo de dentro para fora. Eternize, valorize, ressignifique, singularize cada minuto, cada momento. Lá em casa nós aprendemos com Mário Lucas que os talheres mais importantes não podem ficar só para visita. A gente guardava só para visita. Mário Lucas fez um curso pela internet para aprender mesa posta. Então ele faz a mesa, coloca os garfos mais importantes, os talheres mais importantes, o prato mais importante. Agora nós não servimos só a visita. Então a gente vive cada almoço, cada jantar, cada refeição. É preciso fazer com honra, porque nós não sabemos quanto tempo nós vamos ter juntos. Oxalá se a gente pudesse eternizar os nossos pais. Quem ainda tem, valoriza, ame, abrace, honre, dê um presente nesse final de ano, por mais simples que seja, mas honre, com amor, com gratidão. Vamos eternizar. Na minha casa, agora vai ser assim: entranháveis afetos, juntos, unidos, fortalecidos pelo Senhor. Amém. Vamos continuar admirando uns aos outros. Vamos ter o nosso irmão como superior a nós. Vamos dar honra a eles. Vamos honrar uns aos outros. Vamos abençoar uns aos outros. Eu vou revelar a vocês uma coisa que aconteceu, que eu achei tão interessante. O pastor Paulo Guilherme, que é o presidente da igreja do Evangelho Quadrangular, aqui em São Luís. Nós estávamos de mudança para o novo prédio da igreja
E o pastor Paulo, não sei como, eu acho que ele descobriu pela internet a conta da igreja. E ele ofertou na nossa igreja. E enviou para mim e disse: com amor, que o Senhor te abençoe, Bispo Mário. Eu senti no meu coração de ofertar no seu ministério. Olha que coisa incrível, irmãos, um pastor de outro ministério ofertando em nós. Eu fiquei surpreso com aquilo. São os entranháveis afetos. O amor vai além da denominação. Nós precisamos estar dispostos a servir. Muitas igrejas se tornaram igrejas indiferentes, igrejas onde as pessoas são feridas gratuitamente. Você se dedicou como servo, você deu o seu melhor. Essas igrejas simplesmente ignoram. Mas nós temos que fazer diferença. Esses dias, vivendo 1 Coríntios 12, 26 e 27, quando o membro sofre, todos sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos se alegram com ele. Sabe onde eu estava? No Tribunal de Justiça do Maranhão, no dia que o nosso irmão Samuel Souza foi nomeado desembargador. Eu li esse versículo para ele: você está sendo honrado hoje como desembargador, e todos nós estamos sendo honrados com você. Ele me abençoou afetuosamente e diz: meu amigo, muito obrigado. Eu trouxe a mãe dele aqui quando ela fez 90 anos. No seu aniversário de 90 anos, a comunidade Vida a honrou. A sua denominação não o fez, mas nós honramos o legado da missionária Giseuda, viúva do saudoso pastor Estevão Ângelo de Souza. Por quê? Porque nós amamos. Amém? E lembrando esses dias, o pastor que vai estar aqui agora de férias em fevereiro, que mora nos Estados Unidos desde 1989, foi meu amigo ainda na juventude, mas as portas se abriram para o Evangelho na América e ele está lá desde 89. Eu pude vivenciar a mesma coisa. Ele me procurou. Ele acompanha o nosso ministério de lá da América com muito entusiasmo. E disse: Mário, venha na minha casa, aqui em São Luís, eu estou vendendo tudo. Mas eu e a minha esposa decidimos te dar essa mesa com essas cadeiras, mas essa cristaleira foi nossos pais que nos deram. Então, eu disse para ela: eu quero abençoar o Mário. E foi uma operação para levar isso lá para casa. E ele tinha 2 bancos de cimento, parecido aqueles bancos de praça. E ele me deu esses 2 bancos também. A gente criou lá em casa a pracinha do amor. Eu gosto de ficar ali namorando com a Milka, lá na pracinha do amor. Ele nos abençoou. Sabe o que é isso, irmão? São entranháveis afetos. Uma amizade que perdura, que transcende. A partir de hoje, nós iremos nos cumprimentar assim no final, com entranháveis afetos. Amém? Eu quero escrever daqui para frente assim no final, para vocês, com entranháveis afetos. Amém? Um missionário, Dave Livingstone, missionário inglês. O Dave gastou mais de 30 anos da sua vida na Índia. E um dia, o David, após desafiar os jovens: quem são jovens que vão doar suas vidas para missões?
nenhum jovem se manifestou. E naquela hora, o David Livingstone passou mal. Ele desmaiou no púlpito, já era idoso. E então chamaram a ambulância. E dentro da ambulância, ele recobrou o ânimo. E disse: o que eu estou fazendo aqui? Ele disse: o senhor passou mal, desmaiou no púlpito. Não, eu tenho que voltar. Eu não concluí o meu desafio. Tinha mais de 2.000 jovens naquele encontro. Ele voltou, subiu novamente para o espanto dos jovens. E ele perguntou mais uma vez: quem são os jovens que vão consagrar suas vidas a Cristo? Eu consagrei mais de 30 anos da minha vida na Índia, mas fui obrigado a voltar para casa por causa da idade. Nós precisamos enviar missionários à Índia e para o mundo. Meus irmãos, tal foi o impacto da volta dele. Aqueles 2.000 jovens caíram de joelho no chão. E os 2.000 jovens consagraram suas vidas às missões a Cristo Jesus. Não demorou muito tempo. David foi promovido ao céu de glória. Mas os irmãos da Índia pediram: nós gostaríamos que a família autorizasse que nós trouxéssemos o coração do missionário David Livingstone para a Índia. A família autorizou. E o coração do missionário David Livingstone foi levado para a Índia. Foi sepultado na Índia, porque ali houve um homem, um missionário com entranháveis afetos. Amém? Amados, a partir de hoje, nossos relacionamentos serão de entranháveis afetos. Você vai ter paz com todos. Você vai ser amigo de todos. Você vai ser amigo daquele que o mundo rejeita. Você vai ser amigo dos improváveis. Você vai trazer os improváveis para Cristo. Muitos dos seus amigos estão vendo a sua transformação e vão dizer: aonde é a sua igreja? Eu vejo o quanto você mudou. Você está mudando cada dia mais. E você diz: essa é a beleza do Evangelho de Cristo. Em Cristo eu tenho entranháveis afetos. Não mais vivo eu, é Cristo que vive em mim, declarou o apóstolo Paulo. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Com entranháveis afetos.